Opa pessoal, tudo bem com vocês? Bom, basicamente hoje a gente vai para a nossa videoaula 10 e o assunto que a gente vai tratar é sobre curvas paramétricas e técnicas de modelagem em softwares CAD. Então o que a gente vai entender? A gente vai entender como é que o software CAD ele trabalha por trás, por dentro das engrenagens dele, né? Como é que se dá a representação de curvas, como é que a gente consegue construir determinados sólidos dentro do SolidWorks, certo? Por exemplo, dentro do Creo ou dentro de qualquer software CAD que tenha como princípio a modelagem de sólidos paramétrica, tá bom? Então, basicamente, a gente vai precisar entender a diferença entre curvas paramétricas e curvas não paramétricas. Vamos pensar primeiro aqui nas não paramétricas. Existem basicamente duas, que são as explícitas e as implícitas. Qual seria basicamente a diferença entre elas? É que na explícita, a gente teria que, para cada valor de x aqui, ó, por exemplo, se eu variasse x de 1 até 10, eu teria necessariamente aqui um valor de y correspondente. Eu tenho um valor explícito aqui, ó, isolado em y. Então, é aquela forma geralmente comum que a gente define diversas equações e curvas, certo? Y é igual a f de x. Ou, quando a gente tem, no caso tridimensional, a gente tem um z que é a função de x e y. Tranquilo? Já as implícitas, a gente tem uma função, que por exemplo pode ser em função de x e y, que a gente vai igualar ela a zero. Ou seja, não necessariamente o nosso valor y aqui, ele vai estar explícito. Ele não vai estar explícito, ele vai estar aqui, ó, elevado a 2. Isso significa que ele não está isolado. Esse exemplo que eu estou dando aqui é uma equação de um círculo de raio R, certo? Então, basicamente, a diferença vai ser essa. Tanto aqui para o tridimensional, quanto aqui para o bidimensional. Beleza? Tenho aqui, né, a minha equação igualada a zero. Mas a gente pode transformar essa equação do círculo em uma equação explícita, que seria basicamente a gente pegar ela, né, e isolar o y, onde a gente teria a forma explícita, que seriam duas equações, né, uma positiva raiz de 1 menos x ao quadrado e outra negativa raiz de 1 menos x ao quadrado também. Uma para a parte superior do nosso raio, né, a parte positiva, e outra aqui para a parte inferior. Certo? Então, basicamente, essa aqui seria explícita e essa daqui seria, perdão, essa aqui seria a nossa forma não paramétrica implícita e essa aqui é a nossa forma paramétrica explícita. Tranquilo? E a gente tem as formas paramétricas. Qual é a sacada da representação de forma paramétrica? Basicamente, o que a gente tinha antes, que a cada x a gente tinha um y, agora a gente vai ter uma equação que vai definir o nosso valor do x e outra equação que vai definir o nosso valor do y, certo? Aqui em cima x e aqui embaixo y. Então aqui eu vou ter alguns parâmetros, como por exemplo a posição do centro e o raio do círculo. E eu vou ter uma equação que vai ser em função de t. E percebam que t ele vai ser tanto um parâmetro para a definição do ponto x quanto a definição do ponto y. E ele vai variar geralmente de 0 a 1, certo? Isso aqui é padronizado, vai variar de 0 a 1. Então essa seria a nossa forma paramétrica. E qual seria então o problema da gente representar formas não paramétricas dentro de um software CAD? Como essa daqui, ó. Vamos pegar como exemplo isso aqui, essa equação que é de uma parábola, certo? Parábola, que é o que a gente está vendo aqui do lado. Vamos sair dando valores aqui para x, certo? Vamos dizer que ele vai de n até um valor nx, certo? De n1 até um valor nx. Então está aqui a minha parábola. Percebam uma coisa, isso aqui, essa representação dessa forma, vai gerar um espaçamento não uniforme. O que é que significa isso? Percebam que os pontos que estão aqui, ó, eles estão mais próximos entre si do que esses pontos. Eles ficam cada vez mais afastados, ó, do que essa distância daqui para cá. Eles vão ficar cada vez mais afastados. Ou seja, vou ter um espaçamento não uniforme que não é bom para representações em software CAD. Outro problema seria que, digamos que eu quisesse criar outra curva, que seria uma mesma parábola, certo? É uma parábola muito parecida aqui. Eu vou tentar fazer ela aqui do lado, certo? Vem aqui, né? Vem aqui embaixo e sobe de novo. Só apagar isso aqui e isso aqui para ficar mais simples.
Então, o que acontece? Percebam que eu estou indo a uma altura maior aqui, né? Eu estou indo a um valor de y maior, certo? Do que esse valor aqui de baixo. Então, o que eu teria aqui nesse caso? Eu teria uma equação aqui para essa parábola, em preto, e eu teria que ter uma outra equação dessa, que seria basicamente igual, né? Para definir a minha parábola vermelha. A única diferença entre uma e outra seria a minha variação, que na preta eu teria uma variação que iria de n1 até nx, e para conseguir fazer a parábola a vermelha, que vai mais alto aqui em cima no y, eu teria que usar um intervalo aqui, né, sei lá, de n1 até nx mais 2, por exemplo. Ou seja, eu teria que ir mais longe. Então percebam que aqui, para duas curvas, eu teria dois intervalos diferentes. E isso não é interessante também na representação em software SCAD. Na forma paramétrica, a gente não tem esse problema, porque a nossa variável que vai estar sendo implementada a cada, sei lá, que vai de 1 até nx, né, que seria de n1 até nx, vamos usar o mesmo exemplo, né? Quem estaria variando de n1 a nx seria o meu t. Mas aqui a gente, por ser uma representação paramétrica, o nosso n obrigatoriamente vai ser zero, nosso n1 obrigatoriamente vai ser zero, e o nosso nx obrigatoriamente vai ser 1. E isso para todas as minhas curvas paramétricas que eu tiver dentro do meu programa, do meu software CAD. Todas as representações eles vão ter o mesmo t, que vai variar sempre de 0 até 1. Ah, professor, se você quiser fazer um círculo aqui, ó, de de um raio menor, aqui, tentar fazer um círculo de um raio menor. Eu teria esse raiozinho aqui, Rzinho, né? Rzinho, e eu teria um x0', y0', né? Que seria a minha posição de centro. Então, para essa nova circunferência vermelha, o que é que eu teria que fazer simplesmente? Eu teria que manter aqui o mesmo padrão aqui das minhas equações, só que eu mudaria a posição do centro e o raio do círculo. Então, eu mudaria os parâmetros. Eu não mudaria a equação em si. E outra é o meu t, ele vai continuar variando de 0 até 1. Ou seja, repetindo, né? A gente vai ter na representação não paramétrica que variar os intervalos para cada nova curva, e aqui na paramétrica a gente não teria esse problema por causa do t. Então vamos olhar mais a fundo todas essas desvantagens das curvas não paramétricas. A primeira que eu já falei, né? Ela está relacionada à natureza da equação em si, né? Porque para cada equação dessa, a gente também vai ter que resolver cada equação, né, para achar os valores dos pontos. Ou seja, eu vou ter que sair dando valores aqui para x e resolvendo para cada um desses valores até achar o y. E, por exemplo, se eu tiver aqui, se isso aqui tivesse de uma forma implícita, eu teria que também fazer uma transformação algébrica para transformar ela em uma equação explícita. Outro problema é que, para cada entidade do meu desenho, eu teria uma equação não paramétrica com valores dependentes do sistema de coordenadas e que variam uniformemente. Aquela questão da uniformidade que a gente não teria nas curvas não paramétricas, né? Fora que eu teria valores dependentes do sistema de coordenadas. O que significa isso? Eu teria valores que dependem de x e de y diretamente, né? A cada x eu teria um y. Já na representação não paramétrica, eu vou apenas representar no plano cartesiano, mas a minha variável que vai estar sendo alterada vai ser o t, certo? Então ele não depende necessariamente do sistema de coordenadas. Eu posso utilizar um outro sistema de coordenadas e manter a minha variável de referência sendo o t. O terceiro problema com representações não paramétricas seria o seguinte: imagine que eu tenho esse cubo aqui, certo? E eu quero aumentar a dimensão dele. Eu vou aumentar ele aqui, ó, daqui para cá, certo? E daqui para cá. Então, eu estou aumentando aqui, eu vou achurar a área que eu estou aumentando aqui, só para vocês entenderem. Ó, eu quero aumentar a dimensão, essa face aí, nessa área, tá bom? Então, o que eu teria?
Para essa face aqui, eu teria uma equação. E se eu quero aumentar aqui, aliás, e essa equação ela definiria, né, esse tamanho aqui original que a gente viu. Para aumentar essa área aqui, eu teria que pegar essa equação e aumentar o meu intervalo, certo? Ou eu iria aumentar o intervalo, ou eu iria mudar essa minha equação para representar a face com esse aumento de área aqui. Sendo que as outras faces, por exemplo, essa daqui e essa daqui, por elas não serem, né, dependentes dessa primeira equação que define essa face, elas não se ajustariam. Então, o que aconteceria? Eu teria que manualmente ter que ajustar essa equação, essa segunda equação aqui, né? Ajustar os intervalos da segunda equação, ajustar os intervalos dessa terceira equação, fora os que estão, as outras faces que estão aqui escondidas, certo? Então eu teria que adaptar todo o desenho numa representação não paramétrica. Então imagina o problema que é isso, né? Que os primeiros programas CAD eles têm representações não paramétricas, então o que eles têm que fazer? Se eles quisessem mudar qualquer detalhe no projeto depois de um teste, ou seja, depois de um ensaio, eles teriam que refazer todas as faces para que elas se adaptassem a essa nova mudança na minha geometria. E isso não acontece com curvas paramétricas. As vantagens da curva paramétrica seria então a gente ter esse valor padronizado, né? Que a gente já falou de ter, que ele vai de 0 até 1. Então, nesse caso aqui, se eu quiser inclusive mudar aqui o modo como o meu sólido ele está sendo representado, se eu quisesse, por exemplo, ter uma circunferência aqui, ó, eu teria valores, sei lá, ter indo de 0 a 1, né? Então vamos pensar aqui, 0, aí tem o valor 0.1, tem o valor 0.2, tem o valor tananã, até chegar em 1, certo? Então, eu teria aqui uma quantidade X de pontos. Agora, se eu quisesse mudar esse padrão aqui, sei lá, deixar minha circunferência com mais pontos, eu não precisaria mudar o meu intervalo de 0 a 1. Eu simplesmente mudo aqui o meu salto, né? Por exemplo, varia de 0, aí agora eu vou de 0,01, aí 0,02, opa, 0,02, entendeu? Eu continuo mantendo meu valor padronizado de 0 a 1, mas eu posso utilizar essa arbitrariedade aqui, né? De dar passos menores e todas as equações vão responder a esses passos menores. Então, todas as minhas curvas eles estariam mudando da mesma forma, entendeu? Eu vou abrir no SolidWorks aqui, que eu acho que vocês estão um pouco confusos com isso que eu falei agora, que fica mais fácil de vocês entenderem. Então, aqui eu tenho um sólido bem básico aqui no SolidWorks, um exemplo só, tá? Então, ó, vocês percebam que eu tenho aqui uma geometria bem perfeitinha, ó, sendo representada de forma bem próxima de uma circunferência. Isso significa o quê? Que eu vou ter mais pontos aqui, ó, definindo essa minha curva, certo? Eu tenho uma qualidade de imagem melhor. Mas olhem bem para isso aqui. Olha o que vai acontecer quando eu mudar esse parâmetro. Eu vou vir aqui em qualidade da imagem e vou alterar esse parâmetro. Estou diminuindo esse parâmetro. O que é que está acontecendo lá com a minha circunferência? Ela está se aproximando cada vez mais a um polígono. O que é que eu estou fazendo aqui? O meu t ele continua variando de 0 até 1, mas eu estou mudando o passo que eu estou dando nessa variação, certo? Eu vou colocar ela aqui bem baixa, só para a gente ver como é que ficaria a nossa representação. Olha aqui, você já vê que ela não fica um círculo perfeito, certo? E se eu tivesse aqui outras superfícies, outras entidades geométricas nessa peça, todas elas responderiam da mesma forma. Eu não precisaria estar mudando cada entidade de forma separada, certo? Isso é uma das vantagens da representação paramétrica. A segunda vantagem que a gente pode observar é que a gente pode criar nas curvas paramétricas uma relação entre todos os parâmetros das curvas. Ou seja, eu posso lá no nosso cubo, né? A gente tem aquele cubo lá do exemplo passado. Eu posso relacionar todos os pontos, interligar eles aqui, ó.
Eu posso relacionar a definição dessa face aqui com a definição dessa face aqui, de modo que eu altero os pontos, ou seja, eu altero os parâmetros, e a alteração desse parâmetro dessa fase naturalmente vai alterar os parâmetros de todas as outras faces, certo? Eu alterando aqui esse valor de x, então se eu quisesse crescer a minha dimensão para cá, eu estaria também naturalmente puxando todo mundo para cá. Então eu teria aqui o meu cubo fazendo algo parecido com isso aqui, certo? Porque todas as minhas equações paramétricas que vão definir essas curvas aqui vão estar relacionadas entre si. Eu não vou precisar estar alterando individualmente cada um para mudar um parâmetro específico do projeto. Por exemplo, se eu identificar que uma determinada parte do meu projeto está com acúmulo de tensões ali nela. Então eu posso alterar ela sem problemas, que todo o resto do meu sólido 3D ele vai se adaptar a isso. A terceira vantagem de curvas paramétricas é a utilização de transformações geométricas. Quais seriam essas transformações geométricas, né? O exemplo, translação, rotação, escala e espelhamento. Então eu posso usar todas essas transformações geométricas utilizando curvas paramétricas de forma fácil. Eu poderia fazer isso com formas não paramétricas? Sim, também, mas seria muito mais difícil. Por isso, a gente fecha aqui as vantagens das curvas paramétricas. Então, como eu falei, né, a gente pode usar essa... Aqui eu tenho um exemplo de translação. A gente pode usar as definições aqui em forma matricial, certo? E trabalhar dentro do SolidWorks ou de qualquer programa CAD, baseado em curvas paramétricas, eu posso trabalhar aqui com matrizes, certo? Então, para cada transformação geométrica, eu posso utilizar ou um produto matricial, ou uma soma aqui no caso da translação. Então, eu posso trabalhar com essas matrizes, trabalhar com esses pontos de forma mais fácil, de uma forma que o computador consegue trabalhar bem. Eu tenho outro exemplo aqui para rotação, né? Então, para fazer uma rotação, eu teria que fazer uma multiplicação por essa matriz aqui. Teria também uma rotação em relação a um ponto base, né? Se eu quisesse fazer em relação a um ponto base, eu teria essa matriz aqui, certo? E no caso do espelhamento também, uma outra matriz. Escala em relação ao sistema, eu teria uma forma fácil de fazer. Mas como criar curvas mais complexas? Até aqui, né, a gente trabalhou com todas essas transformações geométricas aqui, e a gente não entende ainda como criar curvas que sejam mais complexas, que não sejam como essas aqui, tipo retas que a gente está dando de exemplo. Como é que a gente faria isso? Porque hoje em dia a gente não pode simplesmente criar um carro dessa forma aqui, né? Até pela aerodinâmica, isso não faz sentido nenhum a gente fazer um carro com curvas pouco complexas, com coisas mais retas, né? Do que como vocês estão vendo aqui do lado esquerdo. Hoje em dia, nossos carros, até pela aerodinâmica, a gente trabalha com curvas, com superfícies que são definidas por curvas bem mais complexas. E a gente vai ver agora, então, algumas dessas curvas, como trabalhar com curvas mais complexas. Vamos pensar aqui no exemplo. Como é que a gente faria? Digamos que a gente queira criar uma curva complexa. Primeiro, a gente vai ter que definir os pontos que vão definir essa curva. E a gente pode aproximar esses pontos, né, de várias formas. A gente pode usar vários polinômios aí para aproximar essa a forma que esses pontos estão indicando. Digamos que eu use um polinômio aí de grau 2, né, que seria uma parábola. Então, eu vou tentar desenhar aqui, ó, tentaria aproximar aqui os meus dados com uma parábola, certo? Beleza. Aí eu posso aumentar o grau. Vou fazer um polinômio aqui de grau 3, certo? Eu já conseguiria aqui, ó, fazer uma curva que se adapta mais. Eu posso aumentar. Vou aqui, um polinômio com grau 4. Então, um polinômio com grau 4 eu já conseguiria fazer algo mais assim, ó, cada vez mais próximo dos pontos que eu estou querendo.
Mas professor, e se por acaso eu quisesse fazer um laço assim, ó, representar? Eu conseguiria simplesmente com a interpolação por polinômios? Não, eu não conseguiria usar uma interpolação aqui para isso. Por exemplo, para conseguir fazer isso aqui, ó, unir todos esses pontos dessa forma, eu precisaria de uma outra forma de representar curvas. Então, o Armite ele veio com essa ideia aqui, que foi basicamente você utilizar dois pontos, né? A gente tem um ponto aqui e um ponto aqui, e utilizar vetores para variar essa curvatura aqui. O que seria a representação desse vetor? Né? Esse vetor seria justamente a minha derivada, ou seja, a inclinação nesse ponto. Quanto maior o meu vetor, mais a minha curva vai se estender próxima a esse vetor, certo? Então essa é a definição simples de uma curva de Armite. A gente tem também as curvas de Bézier, que são as mais famosas. Aqui, no lugar da gente representar simplesmente com um vetor, né, que seria aqui, a gente representaria também uma espécie de polígono, que vai ficar aqui, ó, vocês estão vendo. A gente teria uma espécie de polígono, ó, vários pontos que iriam definir essa curva, certo? A curva de Bézier foi desenvolvida por Pierre Bézier durante seus trabalhos em projetos de automóveis para a Renault, a francesa Renault, no início da década de 1960. Bézier baseou sua curva nos princípios descritos por Armite, com a diferença básica que, para a determinação das tangentes P1 e P2, ou seja, dessas duas tangentes ali, né, e utiliza pontos e não vetores. Então, para as tangências, ele vai utilizar aqui esses dois pontos, ó, e não um simples vetor como era antes aqui, tá bom? Essa é a diferença básica entre a curva de Bézier e a curva de Armite. Só para entender um pouco mais como é que funciona essa curva, a ideia que esse cara teve foi o seguinte: ele pegou um ponto P0, P1 e P2 aqui como exemplo, né? E ele imaginou que um ponto L0 e um ponto L1 que vai se deslocando daqui para cá à medida que o ponto L1 se desloca daqui para cá. E dentro da linha que forma da linha que interliga o L0 com o L1, a gente tem um outro ponto Q0 aqui, ó, que ele fica andando ao mesmo tempo que os outros andam da mesma forma. Então, olhando aqui do lado, o que a gente teria é que o ponto Q ele faria justamente a curva descrita, ou seja, a curva de Bézier, certo? A curva de Bézier seria descrita justamente por esse ponto Q, que está aqui intermediário entre essas duas linhas, que vai de P0 a P1 e de P1 a P2. A gente tem também as curvas B-spline. A curva B-spline ela é basicamente parecida com a curva de Bézier, só que a diferença é que a gente tem uma função que não passa pelos pontos de controle. Então, vou ter aqui meus pontos de controle, ó, todos aqui, certo? E vocês percebam que a curva ela não sai aqui de B1. A gente tem uma curva aqui que ela vai ser adaptada, então eu vou puxar B1, vou puxar B0, vou puxar B2 e assim por diante, e ela vai se adaptar a esse formato específico. Essa é a diferença da B-spline. Então todas essas curvas aí a gente vai ter disponível dentro do nosso pacote comercial de software CAD, certo? Seja SolidWorks ou então o próprio OneShape, qualquer um deles a gente vai ver a presença desses B-spline, que a gente vai utilizar bastante elas para fazer os sketches e para criar os nossos sólidos, beleza? E só para finalizar, a gente também precisa entender, além da representação das curvas, como os softwares CAD eles vão enxergar um determinado sólido 3D, né? Porque até agora a gente falou em curvas e não falou do sólido em si. E nossos softwares CAD, a gente vai focar nos CADs que são de modelagem 3D. Então, basicamente, a gente vai ter duas formas principais, duas técnicas principais de modelagem, que é a Boundary Representation, ou BREP, e a Constructive Solid Geometry, ou CSG. Vamos olhar um pouquinho cada uma delas separadamente. Basicamente, a BREP, a gente vai ter a delimitação de uma região fechada por superfícies ou faces. Ou seja, eu vou ter aqui, por exemplo, esse polígono, ele vai ter várias faces, ó, uma face aqui,
E tudo que está aqui fora, o ar, por exemplo, não é parte do meu sólido. Tudo que está aqui dentro desse meu polígono, ele vai ser entendido como sólido. Então, ou seja, o meu sólido ele vai ser uma caixa, né? Uma superfície delimitada por várias faces. Então é basicamente isso. É assim que o software CAD ele vai entender na representação BRAP, certo? Aqui eu trouxe, por exemplo, aqui várias superfícies que vão, várias faces, né? Pequenas faces, pequenas unidades aqui de superfícies que vão representar o meu sólido. Tudo que tiver interno aqui essa asa vai ser considerado pelo software como um sólido e o que tiver externo não vai ser. E a gente tem a CSG. A CSG ela vai ser basicamente uma ideia simples de interação entre diferentes sólidos de fácil representação. Qual é a sacada dessa técnica de modelagem? A sacada é a seguinte: a gente tem, por exemplo, esferas, cubos, cilindros, cones. Todas essas são sólidos 3D que são de fácil representação e são conhecidos. A gente conhece as equações paramétricas que definem eles. Então, a gente pode fazer uso desses sólidos e combinar todos eles para construir um sólido 3D maior, ou seja, nossa peça finalizada. Para isso, a gente vai usar aqui interações booleanas entre cada entre cada um desses sólidos básicos, né? Então a gente teria, por exemplo, aqui uma união desse cone aqui com esse cilindro, né? A gente tem essa espécie de guarda-chuva. Um exemplo aqui de interseção, a gente tem uma interseção entre uma esfera e um cubo, e a gente vai ter essa superfície característica aqui com essa espécie de corte feito pelo cubo. E a gente tem também a ideia de diferença, que é, por exemplo, pegar um cubo e subtrair dele um cilindro, a gente tem um furo, certo? Essa técnica CSG vai ser a base assim, dos softwares que a gente vai ver durante a disciplina. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. As dúvidas que vocês tiverem aí, por favor, anotem que a gente vai discutir em sala de aula. Abraço!